Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre o açúcar. Gente, o açúcar não entra na nossa estratégia low carb, ok? Mas como existe um contexto histórico nele, eu resolvi vir aqui conversar com vocês sobre o açúcar. Gente, podia ser um curso inteiro sobre ele, de tanto assunto que tem. Só que a gente não vai se estender tanto, porque o meu objetivo aqui com vocês é falar do que pode, ou seja, da low carb, né? Mas vale muito a pena. Então fiquem aí nessa aula do açúcar para vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Vamos falar sobre o paladar? Gente, vamos pensar nos animais. Existem onívoros, herbívoros, carnívoros. Existe nós humanos que somos onívoros. Comemos plantas e comemos carne. E o nosso paladar é pro doce, tá? Então, há 2 milhões de anos a gente come frutas silvestres. Por quê? Porque elas são saudáveis? Não, porque o nosso paladar pede por doce. Então a gente ia atrás dessas frutinhas silvestres, pequenininhas e bem docinhas. Assim como o mel, né? Que as abelhas produziam mel em pouca quantidade. Então o nosso paladar sempre foi doce. É por isso que você quer o doce, tá bom? Vamos falar, pessoal, como surgiu o açúcar. Existem relatos de 2.500 anos atrás, mais ou menos, que foi descoberto sobre a seiva, que da seiva da cana-de-açúcar poderia retirar um tipo grosseiro de açúcar, tá? No Brasil colônia também existia a cana-de-açúcar e logo depois chegou a beterraba, o açúcar de beterraba, se chama beterraba açucareira, tá? Naquela época, gente, quem tinha o açúcar, quem podia consumir era a elite. Então vocês podem ver na história que reis, rainhas tinham dentes podres, cariados. Por quê? Porque eles que tinham acesso. E os pobres ou os escravos não tinham esse problema nos dentes, tá? Então, até existe muitos mitos que não pode consumir açúcar com algum produto, lembra? Era por isso, porque os escravos não podiam pegar o açúcar dos nobres, tá? E só há 100 anos que foi industrializado, que teve as indústrias açucareiras, tá? Apenas há 100 anos atrás a gente conseguiu obter o açúcar de livre acesso que temos hoje. E aquela pergunta que eu sempre recebo: Silvana, eu preciso do açúcar para ter energia? Lógico que não, gente. Como eu acabei de falar, o açúcar na nossa mesa, nos supermercados, estão há 100 anos apenas. Então, é um alimento, né, um produto que não é essencial para o nosso organismo. Assim como o carboidrato não é essencial. Lembra da aula de macronutriente? Pois então. Vamos falar do contexto histórico? Que afinal é por isso que eu vim trazer essa aula do açúcar para vocês? Então tá, gente, um nutricionista britânico, esse carinha aqui, ó, John Yudkin, ele tinha um departamento de nutrição de pesquisa na universidade onde ele trabalhava. E lá ele começou a pesquisar os malefícios do açúcar, porque ele já vinha desconfiando de que o colesterol não era o inimigo das nossas artérias, do nosso coração, e sim quem era o inimigo era o açúcar. E ele conseguiu fazer vários artigos e começou a publicar. Só que nessa mesma época, tá? Quem que existia? Esse carinha aqui, ó, que vocês já sabem das aulas de colesterol, né? O Ancel Keys. Esse carinha, ele já tinha um poder maior nos estudos, enfim, na sociedade, tá? Ele já era bem mais influente. Cada vez que o John Yudkin publicava um arquivo, um estudo, vinha o Ancel Keys falar alguma coisa desse estudo, tá? Por quê? Porque ele tinha medo que o John Yudkin conseguisse provar que a gordura não fazia tão mal, tá? Como esse Yudkin era uma pessoa muito educada, uma pessoa que não levava muito pra frente as ofensas, ele recebia e ficava na dele, diferente do Keys, né? Do Keys, que chegava e falava alto e dizia que ele tinha os números maiores de pesquisa. Esse John Yudkin foi se apagando, tá? Em 1972 ele conseguiu lançar um livro chamado Puro, Branco e Mortal, tá? Que vale a pena vocês lerem, tem a tradução na internet dele muito, muito válido, tá? Quando ele lançou esse livro, a tiragem, teve uma boa tiragem, só que logo foi esquecido. Por quê? Porque o poder desse Ancel Keys era muito maior. Por quê? Porque a indústria farmacêutica estava junto dele, né? Afinal, as estatinas começaram a ser lançadas ali, através do estudo dele. Então,
novamente, política envolvida, né? Então, é algo que acontece sempre. Então, esse John Yudkin acabou se apagando e morreu sem fama nenhuma e sem conseguir provar muita coisa. Porque desde aquela época, as nossas referências sobre nutrição são pelas pesquisas falsas de Ansel Keys. Quando esse Yudkin descobriu alguns estudos dele, ele verificou que não era somente gordura que ele... Lembra o estudo dos 6 países? Então, não era somente gordura que essas pessoas consumiam, era um doce, era um açúcar. Então, claro que ele ia falar, mas também não levou a nada. Tá? Então essa basicamente é a história ali dessas duas pessoas. Quem se sobressaiu? A pessoa que tinha mais influência, que era o Ansel Keys. Vocês lembram daquele gráfico que eu mostrei do estudo dos 6 países do Ansel Keys, lá na aula do mito da gordura? Tá, vamos trazer ele novamente aqui. Gente, 2 países apenas não consomem açúcar, que estavam ali naquele gráfico, que é o Japão e a Itália, que são países que consomem muito carboidrato, tá? Ok. Só que os outros países que ele falou que consumiam muita gordura e por isso tiveram doenças cardiovasculares e mortes, Ansel Keys relatou, na verdade não era só gordura. Eles comiam doces e açúcar, eles comiam donuts, eles comiam doces, aqueles doces gordurosos. Imagina os Estados Unidos naquela época, em ascensão, eles comiam muito doce junto com gordura. Ou seja, eles se inflamavam para receber o colesterol depois. É lógico que ia dar problema, tá? Então, gente, é um estudo falso, novamente trazendo para vocês, e a importância, esse estudo é o que desenvolve a nossa nutrição hoje. É por isso do medo da gordura e falam tanto que o colesterol é ruim. Tá? Então, novamente, lembrando vocês, colesterol não é ruim, só é ruim quando estamos inflamados. O que nos inflama? Açúcar e carboidratos em excesso. Vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura química do açúcar. Calma, é bem rapidinho o relato, tá, gente? Sacarose, ou seja, açúcar, é composto por 50% de glicose e 50% de frutose, tá? Aonde tem mais o açúcar? No açúcar de cana e no açúcar da beterraba açucareira. 99% estão presentes nessas duas substâncias. Apenas 1% está em outras, como na uva, na tâmara, enfim, tá? Então, mas 99% é no açúcar de cana e na beterraba açucareira. Vamos falar dos adoçantes? Então tá, gente, existem 2 tipos. Eu vou falar agora dos adoçantes calóricos, que são dos polióis dos açúcares, tá? Então eles têm a mesma caloria do açúcar. São eles xilitol e eritritol, tá? E entre outros, tá? Que são vários ali. Mas vamos pensar no eritritol e no xilitol, que são os mais consumidos na dieta low carb, tá? Por que não consumi-los, gente? Por que vocês não emagrecem quando estão consumindo? Porque eles têm a mesma caloria que o açúcar, então vocês estão consumindo caloria igual. Serve apenas para o diabético que não tem seu nível de insulina ativado, mas as calorias para quem está em emagrecimento vão ser as mesmas. E pior, como são adoçantes com menos poder adoçante, a gente usa mais. Então é por isso que vocês estão aí fazendo bolo com xilitol, bolo com eritritol, enfim, qualquer tipo de doce aí da moda e não emagrecem. Claro, vocês estão extrapolando as calorias de vocês nesses adoçantes, porque esses adoçantes têm as mesmas calorias que o açúcar. Então, para emagrecimento, não servem. Se você for diabético, ok, tá? Mas em dieta de emagrecimento, não aconselho esses adoçantes. Vamos falar dos adoçantes não calóricos, tá? Eles não têm uma estrutura química ligada ao açúcar e eles são chamados de muito intensos. Por quê? Porque eles têm uma intensidade de doçura. Então, o poder adoçante deles é enorme. Quais são? Saccharina, ciclamatos, são alguns deles, tá? É aqueles adoçantes de mesa que existiram lá quando a gente era criança, começaram a surgir esses adoçantes não calóricos, tá?
É bom? Não é? Lembra que tem muito estudo, muitas pessoas falando, inclusive os Estados Unidos, lá em 1970 mais ou menos, ele aboliu o ciclamato. É proibido nos Estados Unidos e em algumas partes da Europa usar o ciclamato. Gente, eu vou tentar explicar um pouquinho, tá? O que eu pesquisei para vocês. Existem muitos estudos com esses adoçantes não calóricos feitos em ratos, só que com uma quantidade que a gente nunca vai consumir em um ano, tá? Então essa quantidade diária que eles dão para os bichos, para os ratos, aconteceu o câncer, tá? Câncer gástrico, enfim. Então por isso, para essa relação, os países acharam melhor retirar o ciclamato e não recomendar esses adoçantes não calóricos. Então, mas a minha sugestão é que vocês, né, tentem então consumir, claro, menor quantidade. A minha indicação para vocês é não consumir, mas eu sei que é muito difícil. Gente, assim, ó, açúcar é como droga, vocês precisam pensar isso, é uma droga. E se vocês retirarem de um dia para o outro, vocês vão ter efeitos colaterais graves, é muito complicado. Não pense que é brincadeira. Você aí que consome açúcar todos os dias, tenta tirar por um dia, você não vai conseguir. Você vai buscar açúcar em tudo, tá? É muito complicado, é uma droga. O efeito no cérebro é como se fosse uma droga. Então, gente, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado ao retirar. Mas sim, quanto menos usar açúcar, quanto menos usar adoçante, quanto menos não, né, gente? Quando não usar, não pode usar, porque não é saudável. Então, o que eu vou falar para vocês? Querem comer uma vez ao mês um bolo, uma torta na cafeteria? Comam. Vão lá e consumam com açúcar, com gordura, com farinha, desde que você não seja diabético ou tenha alguma gordura no fígado, né? Então, vamos ser responsáveis. Mas se você está em dieta de emagrecimento, não vejo problema nenhum. Nada vai acontecer, não vai mudar, você não vai engordar por comer uma fatia de bolo e vai ficar feliz. Só que isso tem que acontecer uma vez por mês e não pode ser posterior uma pizza, tá? Então a gente tem que ser bem consciente, tá? E se vocês forem me perguntar, Silvana, entre um prato de macarrão e uma fatia de torta, gente, vão sempre no prato de macarrão, porque o carboidrato não é nem perto de ruim que o açúcar é, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o açúcar e nossa saúde. Vocês acreditam que existem pessoas, ou talvez até vocês que estão me assistindo aqui, que consomem de 500 a 1.500 calorias de açúcar por dia? Sim, gente, de açúcar. Pode ser o açúcar sozinho ou pode ser embutido nos alimentos, tá? Vocês imaginam que o açúcar não esteja no pão. Sim, ele está no pão, ele está na bolacha, inclusive no hambúrguer industrializado que você compra. Sim, tem açúcar, porque o açúcar, apesar de adoçar, apesar de ser para o nosso paladar, ele tem várias funções e uma é uma proteção, né? É digamos, um estabilizante, enfim, é um conservador. É um conservador, ele conserva mais o alimento. É por isso que em salame, em bacon tem açúcar. É só vocês procurarem. Conservas também tem. Então a gente acaba ingerindo um absurdo de calorias por dia. Quando eu pego um paciente obeso, tá? Que eu retiro o açúcar e esses periféricos que ele nem imagina que são açúcar, eu tenho um emagrecimento de 10 quilos dessa pessoa em 2 semanas. E consumindo ainda arroz, macarrão. A pessoa, né, fica, como assim? Como que ele conseguiu emagrecer consumindo carboidratos? Eu digo, porque eu tirei o açúcar. Porque o pior é o veneno, é o açúcar, gente, tá? Claro que o carboidrato, na medida do possível, a gente vai amenizando, mas essa primeiro emagrecimento ali é retirar o açúcar, porque a gente consome muito além sem saber. Vou dar um exemplo. Quando vocês vão lá tomar aquele refrigerante de cola, vocês bebem 1, 2, que tem muito sal, e eles sabem disso, é tudo proposital e tem muito açúcar também para disfarçar esse consumo de sal, tá? Esse consumo não, esse sal que existe no refrigerante. Quanto mais vocês tomam, mais vocês sentem sede e mais vocês querem matar a sede ou a fome. Gente, como que vocês vão usar um refrigerante para matar a sede se existe água? Não faz sentido. Então, quantas calorias a mais vocês estão bebendo sem perceber? Né? Igual o café e o chá. Eu ofereço um café para um paciente, ele vai me olhar e vai dizer, nossa, sem açúcar? Gente, vocês estão bebendo o quê? Vocês não conhecem o gosto do café. O café chega a ser docinho quando se consome puro. Vocês não têm essa noção porque vocês consomem açúcar. É açúcar no chá, é açúcar no café.
É para alimentar? Lógico que não, gente. Vocês consomem por vício, então é um perigo, tá? Assim como na torta, é tudo por vício. Então, se fosse, vocês falassem, não, o açúcar me alimenta, vocês iriam usar esse açúcar somente no momento de fome. E não é isso que acontece. Vocês utilizam açúcar em todo momento. O açúcar está embutido em vários alimentos e por isso que vocês precisam cuidar. Na aula do supermercado eu mostro onde está o açúcar. A maltodextrina é açúcar, os vários açúcares que tem escondido. Porque, gente, a indústria alimentícia pode falar que um produto é sem açúcar se não contém açúcar na fórmula. Se ele não colocou açúcar como termo, açúcar branco, não importa se é demerara, se é mascavo. Gente, açúcar é açúcar. Ah, mas e o açúcar do coco? É açúcar igual. Só vai ali o índice glicêmico e a carga glicêmica ser diferente, tá? Vai entrar mais devagar na sua corrente sanguínea, mas a quantidade que a carga de glicose, de carboidrato, vai entrar total, uma hora ou outra, tá? Então tem que cuidar isso, gente. Então na aula do supermercado vai ser bem bacana, que eu vou mostrar pra vocês que inclusive o hambúrguer industrializado tem açúcar. Vocês não vão acreditar, mas é verdade. Agora vocês vão me perguntar, Silvana, mas aquela minha prima que consome um monte de açúcar e não engorda, o que acontece? Gente, pode ser, sabe aquelas pessoas que dizem, não vou comer meu almoço para comer a sobremesa? Pode ser que ela faça isso e com isso ela não aumenta as calorias da dieta dela, ela consegue fazer um déficit calórico ou pelo menos manter o peso dela, tá? Saudável essa pessoa não é. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar um exame sanguíneo dela e com a glicose 99 e com uma insulina de 25, é porque o pâncreas está se matando para manter aquela glicose dela em 99. Tá? Então não é uma pessoa saudável. Provavelmente, em breve, ela vai desenvolver uma resistência insulínica, uma síndrome metabólica, tá? Pressão alta, enfim, ou um diabetes tipo 2. Então, não significa que ela é magra, saudável, tá? Existem muitas magras que não são saudáveis. Diferente de pessoa obesa, tá? Se chegar um obeso aqui pra mim, eu vou falar, você não é saudável. Ele vai bater o pé. Eu sou saudável. Eu vou falar pra ele, sente aqui então. Você consegue amarrar o cadarço do seu sapato sozinho? Não, minha barriga não deixa. Você consegue descer um lance de escada sem ficar ofegante? Não. Você faz sexo com a sua esposa? Ai, raramente, porque eu fico muito ofegante. Você dorme bem? Mais ou menos. Você ronca à noite? Ronco. Cara, uma pessoa dessa não é saudável nunca. Não é porque os exames sanguíneos dele estão certinho, estão ali em nível de laboratorial, que essa pessoa é saudável. Não é porque a qualidade de vida dela está extremamente comprometida, tá? Então, cuidado, gente. Açúcar leva à obesidade, sim. E leva a infinitas doenças. Bom, agora, para finalizar, além do contexto histórico que eu trouxe entre o do açúcar e do colesterol, existe outro fator. Quando iniciou o xarope de milho, gente, que está presente em todos os alimentos de hoje e que com certeza, além do açúcar, é um grande vilão para nossa saúde, tá? Por quê? Porque ele não deixa a gente, o nosso hormônio, perceber que existe um hormônio da fome que traz a saciedade, tá? Então ele não deixa a gente perceber que está saciado e faz a gente consumir ainda mais. Então, se você é obeso, talvez até não seja sua culpa, apesar, ninguém quer ser obeso, né, gente? Então, são problemas hormonais desencadeados por esse xarope de milho. Então, cuidem os ingredientes. Mas deixa eu contar a história, como que aconteceu. Nos Estados Unidos existia um presidente, Nixon, que ele estava muito preocupado com a sua reputação e preocupado que a alimentação estava muito em pauta e muito oscilante. Sabe agora, né? No Brasil, estamos com a nossa inflação em alta, os alimentos estão subindo cada dia mais. E ele pediu para o assessor dele, o Ministério da Agricultura, desenvolver um produto que freasse o aumento do açúcar. Tá? Então foi lá esse ministro da Agricultura, desenvolveu na verdade foi um químico japonês que desenvolveu esse xarope de milho, que vem do amido do milho, tá? Desde aí, o que aconteceu? Era um produto muito barato, estabilizou, né, o valor do açúcar, tudo que um governo quer, preços estáveis, né? Ninguém quer inflação, para ele conseguir se reeleger.
tá? Mas enfim, esse contexto histórico aí só para vocês saberem a caca que aconteceu desenvolvendo esse tal xarope de milho, porque era muito mais barato que o açúcar. Então, o que fizeram? A indústria só usou esse xarope de milho, parou totalmente de usar o açúcar, né, na quantidade que usavam e substituiu por esse negócio aí que está presente em todos os alimentos doces. Pode olhar em sorvete, em picolé, no bolo da padaria, em tudo. Até em pães o xarope de milho está presente. Então é um veneno para a saúde, tá? Que dá para falar muito mais sobre ele, só que também não vem o caso. Cuidado no mercado, na aula de mercado eu vou mostrar onde tem xarope de milho para vocês, tá? Finalizando a nossa aula de açúcar, que era para ser bem curtinha e acabou se estendendo, porque existe muito assunto e eu vou ficar devendo muito assunto para vocês. Gente, assim, ó, esse carinha aqui, o Robert, que descobriu em 2016, tá, todos esses acontecimentos, porque ele já estava estudando sobre açúcar, ele foi dar uma palestra, descobriu o John Yudick e trouxe pra gente o livro. Então foi a partir daí que começou a ser falado mais sobre o açúcar e sobre esses estudos que estavam sendo muito escondidos, né, da população. Então não deixem de assistir, gente, essa palestra, o link tá aqui embaixo, de 90 minutos, é traduzida, vale muito a pena, tá? Então se faltou algo aqui na aula, ele vai explicar com certeza. É uma palestra mais técnica, mas vale muito a pena vocês assistirem, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até a próxima aula. Japão e Itália eram os únicos países que não consumiam açúcar, que realmente eles consomem muito carboidrato, mas açúcar não, tá bom? E os outros países consomem